Começou hoje o julgamento de um ex-guarda do campo de concentração de Auschwitz, na Polônia. Este é o primeiro de 4 casos semelhantes que serão levados à justiça alemã ainda neste ano. A correspondente Aline Moraes conta a história. Reinhold Hanning, de 94 anos, é acusado de ter trabalhado durante um ano em Auschwitz, junto à tropa de elite dos nazistas, e teria participado do assassinato de cerca de 170 mil pessoas ao escoltá-las para as câmaras de gás. Hanning já havia admitido ter trabalhado como guarda, mas não de ter sido cúmplice nas mortes. O julgamento deve durar 12 dias. As sessões serão curtas, de 2 horas cada, por causa da idade do réu e dos sobreviventes de Auschwitz, que estão sendo ouvidos no tribunal, como Leon Schwarzbaum, que perdeu 35 parentes durante o Holocausto. Leon disse que estava bastante agitado antes de começar a depor, mas que conseguiu se acalmar depois de relatar os horrores que viu e viveu. O campo de concentração de Auschwitz começou a ser construído em 1940 e até o fim da Segunda Guerra se tornou o maior criado pelo regime comandado por Hitler. Lá foram mortos cerca de 1 milhão de judeus, além de minorias como ciganos e homossexuais. Mais de 70 anos depois, tudo o que Leon e outros sobreviventes esperam é justiça e verdade. Nós devemos isso aos mortos, diz ele. A justiça alemã já condenou um guarda apenas por ter trabalhado em um campo de concentração. Foi em 2011. A partir daí, se abriu um precedente para levar outros processos adiante. O caso que está sendo julgado agora é um dos 30 investigados no país por um órgão federal específico para crimes cometidos durante o nazismo. Vamos conversar com o cientista político Emir Sader. Emir, boa noite. O julgamento dos responsáveis pelo Holocausto, mesmo 70 anos depois, pode servir de inspiração para outros países? Boa noite. Com certeza. Primeiro que há crimes que não prescrevem nunca. Tem que se estabelecer a verdade e a justiça sobre tudo o que aconteceu. Segundo lugar é de que uma parte desses implicados não eram julgados porque não se considerava que eles fossem diretamente implicados nas mortes. Agora, distintos graus de cumplicidade, a partir dos últimos 3, 4 anos, estão sendo julgados. Então, não existe uma diferenciação. Houve, os primeiros mais importantes foram julgados em Nuremberg, em processos logo depois do fim da guerra. E outros ficaram porque consideravam que eram guardas. Na verdade, não bastava ser guarda. Participar de uma brutalidade como aquela, veja o número de mortos, 170 mil, significa ser cúmplice direto no assassinato e agora é muito correto que sejam julgados. E o Brasil está conseguindo fazer justiça com as vítimas da ditadura militar? No Brasil não é um problema de atrasar, é um problema de que a anistia decretada pelos militares, durante a ditadura militar ainda, numa situação de ditadura militar, impede que se julguem crimes. Inclusive crimes de lesa humanidade, crimes de tortura, por exemplo, que não podem prescrever de jeito nenhum, terminam não sendo julgados por causa da anistia militar. É uma anistia feita em ditadura militar, não poderia de nenhuma maneira ter vigência na democracia e, além do mais, ela está em contradição com a legislação penal internacional que considera que certos crimes, como tortura, por exemplo, não podem prescrever nunca. Então não é um problema de atraso, é muito mais do que isso. Não estão sendo julgados por uma lei que a democracia aceita, uma lei imposta pela ditadura, absolutamente contraditória. Emir Sader, obrigado. Uma boa noite.